se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Temática dessa manhã: andai no Espírito. Andai no Espírito. O Espírito Santo é Deus. Ele habita em nós. Nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, somos para Ele templo, casa. Ele estava no início de todas as coisas. Estão lembrados? Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava, se movia sobre a face das águas. Ele estava ali organizando todas as coisas. Ele estava ali estabelecendo todas as coisas. Estava ali Deus se movendo. Ele é Deus e por isso Ele também dá dons à igreja, dons que possam edificá-la, como a irmã que usou o termo, e aí eu vou me utilizar o termo dela e trazendo para aquilo que eu quero aplicar aqui nessa manhã. Não tem nenhum crente oco. Todos aqueles que têm o Senhor, o Espírito Santo distribui dons. Para quê? Para edificar a igreja. Muitos irmãos às vezes falam, mas eu não sei o meu dom. O não saber o dom não significa dizer que você não tenha. Mas eu te oriento, meu irmão, se você não sabe, eu não sei qual é o meu dom, busque a direção do Senhor e Ele vai automaticamente, ao longo do tempo, se necessário, mas vai te iluminar para aquilo que Ele te ungiu, estabeleceu, te capacitou para desenvolver em prol do reino dEle aqui na terra, para edificar os irmãos e propagar o Evangelho da graça de Deus. Olha, o Espírito Santo, por estar também nesse controle, nesse guardar da igreja, nós podemos também afirmar que Ele é o selo de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Ele é o ajudador, Ele é o consolador, Ele nos lembra, inclusive, de coisas que nós, às vezes, ouvimos ou lemos e acabam ficando na caminhada. Ele vem e nos lembra. Lembra aquele versículo que do nada você lavando a louça, vem assim, é justamente aquela resposta de Deus para a sua vida. Não tem aquela canção quando você está em dias difíceis e aí parece que há um sopro e nesse sopro vem a letra da canção e naquela letra você sente o conforto de Deus. Não lembra daquela palavra, aquela pregação anunciada, que você já nem lembra direito, mas em determinados momentos que você está passando de aperto, aquela mensagem vem à sua mente e você traz à memória aquilo que te dá esperança. Naqueles momentos em que você está vivendo realmente verdadeiros apertos, inclusive com a sua própria concupiscência, sendo tentado naquilo que é o seu desejo exacerbado, e vem o Espírito Santo e te lembra que uma das coisas que Ele te deu foi a possibilidade, o poder de dizer não ao pecado, e mesmo você tão inclinado a errar, você consegue nele, em Deus, dizer: não, eu posso estar inclinado a errar, mas o Senhor me deu autoridade para dizer não, e pecado eu não vou cometer, não vou aqui realizá-lo, logo eu não farei isso. Quem faz isso na vida do crente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está conosco.
quando nós estamos tristes, e Ele vem com palavras que nos traz uma paz, e mesmo em meio a tantas situações contrárias, inclusive desperta em nosso coração uma alegria extraordinária. Olha, é esse Espírito Santo, é o que pega a terra sem forma e vazia, e está ali agindo para que tudo fique no devido lugar. E veja bem se não é assim também na nossa vida. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, quando somos encontrados por Ele, Ele vai trabalhando no nosso interior, e aquilo que está sem forma e vazia, vai tomando forma, vai sendo preenchido, e olha, em determinado momento nós podemos afirmar: hoje eu já não sou mais o que eu era antes. Quantos irmãos aqui conseguem afirmar isso? Depois de uma caminhada com Deus, eu já não sou mais o que eu era. É o Espírito Santo que nos leva à maturidade, ao crescimento espiritual. Nosso relacionamento com Ele desperta, aflora aquilo que chamamos de ser o fruto do Espírito. E como a nossa vida é transformada quando nós começamos realmente nos relacionar com o Espírito Santo. Aquele que não tinha nenhuma simpatia, nenhum carinho, nenhum amor, ele passa a exalar amor, ele passa a exalar alegria. Aqueles que só eram para baixo, só contavam derrotas, agora são pessoas para cima, são pessoas felizes. Por quê? Porque tem o Espírito Santo dentro delas. Eu entendo que tem certas situações em nossas vidas que arrancam lágrimas sim, nos angustiam sim, mas o crente pode ficar angustiado, mas ele não permanece angustiado. Ele pode ficar triste, mas ele não permanece triste, porque quando ele vai na cruz, deposita tudo aos pés do Senhor, a paz que excede todo entendimento, guarda a mente dele e guarda o coração. Por isso que ele tem a paz. Ele não é mais uma pessoa desesperada. Ele agora tem paciência. Ele tem amabilidade, ele tem bondade. Tem pessoas que falam assim: eu sou ruim mesmo. São ruins porque ainda ali não estão se relacionando corretamente com o Espírito Santo. Porque quando se relacionarem corretamente com o Espírito Santo, se tornarão sim pessoas bondosas. O relacionamento com Ele desperta em nós a fidelidade, a mansidão. E olha que coisa linda, inclusive o domínio próprio. Nem tudo que eu quero é para mim. Nem tudo que desejo é para eu realizar. Na maioria das vezes, nós acabamos errando vezes ou outra com palavras, com atitudes, com pensamentos, mas nós precisamos nele nos debruçarmos e falar: Senhor, me ajuda em meus sentimentos, em meus pensamentos, em minhas inclinações. O Espírito de Deus em nós nos ajuda a ter domínio próprio. Aquela que o crente fala assim: eu pequei, nem sabia, agora já era. Eu não acredito nisso. Porque quando você está andando com o Espírito Santo, você pode até fazer aquilo, mas acredite, antes de você fazer, o Espírito Santo já te alertou dizendo: não faça isso. Não faça isso. Ele em nós vai colocando tudo no devido lugar, vai arrumando a casa, vai limpando o que precisa limpar.
Por isso que quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, tem coisas que antes nós olhávamos e achávamos que eram normais, e agora nós já olhamos com outros olhos e percebemos que não, pode ser normal para o mundo, pode ser normal para um crente que ainda não tem um relacionamento vivo com o Espírito Santo, mas para todos aqueles que têm vida com o Espírito Santo, não conseguem ver determinadas coisas com normalidade. Ele pode até se inclinar, mas ele vai dizer: isso não é do Espírito, isso é obra da carne, isso não é humanidade, isso é carnalidade. Ele está, assim como em Gênesis, ele também está trabalhando em todos nós, ele está trabalhando com essa igreja, ele está colocando tudo no seu devido lugar. Ele está despertando os que precisam ser despertados, Ele está tratando os que precisam ser tratados, Ele está avivando os que precisam ser avivados, Ele está despertando os dons, Ele está dando fruto, e esse fruto está se manifestando diariamente. À medida que a igreja vai o conhecendo, vai se relacionando com Ele, vai entendendo que Ele é Deus, não é mais um Deus, Ele é Deus. A igreja vai literalmente tomando corpo, vai se ajustando e crescendo de uma forma extraordinária. Pessoas passam a entrar e serem transformadas, impactadas pela palavra do Senhor, através de toda aquela liturgia de culto. As pessoas vão sendo impactadas com zelo, as pessoas vão sendo impactadas com carinho, as demonstrações de carinho, as pessoas vão sendo impactadas com a comunhão, com a unidade, com o zelo. Por quê? Porque a igreja física, a igreja militante está se relacionando com o Espírito Santo. Para todos que compreenderam essa ação do Espírito Santo, muitos de verdade se lançaram sem reservas. E a Bíblia cita aqui alguns. O primeiro deles, Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo de número 25, diz que quando Enoque tinha 65 anos, andou com Deus e viveu mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Pode ser em uma questão de versão bíblica, mas algumas versões dão a entender que em determinado momento Enoque tinha conhecimento de Deus, ouvia falar de Deus, mas em determinado momento ele diz: não, eu preciso não apenas ouvir e falar assim, existe um Deus, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso dar passos firmes nele, por ele e para ele. E o interessante é que a Bíblia fala, aos 65 anos, Enoque andou com Deus e gerou filhos e filhas. Assim, a expectativa, a percepção que eu tenho do texto, na minha aplicação, que está ali falando de filhos e filhas, físicos, biológicos, mas nós podemos dizer que todo cristão que entende que precisa se relacionar com o Espírito Santo, ele dá filhos e filhas espirituais. Ele gera pessoas, ele discipula, ele realmente começa a meio que impor o perfil do reino de Deus, e as pessoas vão compreendendo, e todos aqueles que vão compreendendo vão andando nos passos dele. Há exemplo que Enoque, da linhagem dele, diz que Enoque andou com Deus, mas lá embaixo diz que Noé também andou com Deus. Jonathan Edward andou com Deus, e um dia compararam
a descendência de um ateu que vivia no tempo de Jonathan e compararam a descendência de Jonathan. A diferença foi significativa. Na descendência de Jonatas tinha vários pastores, missionários, tinha políticos, senadores, tinha pessoas que eram professores de níveis superiores. Nunca teve um suicídio na família dele. Mas a família, descendentes daquele ateu, teve bandidos, teve pessoas que acabaram sendo presas, teve um número incontável de suicídios. Entenda bem, o andar com Deus não apenas muda a nossa vida no hoje, mas também estabelece passos, parâmetros para a vida dos nossos familiares, de todos aqueles que estão à nossa volta. Porque vendo a maneira como andamos com Deus, eles também passam a ser transformados pelo Senhor. Enoque andou com Deus. Mas a Bíblia também fala que teve um outro homem no Novo Testamento, dentre muitos, poderíamos aqui citar vários, mas no Novo Testamento fala de um homem que marcou. Hernandes Dias Lopes diz que foi o maior homem que já existiu. E ele está apontando para João o Batista. Alguém que realmente teve a experiência com o Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele. Alguém que nasceu com um propósito. E não apenas nasceu com um propósito, mas entendeu o propósito e se lançou ao propósito. Nas minhas idas e vindas, eu já ouvi de experiências de pessoas que receberam recados de Deus, que determinados filhos e filhas seriam consagrados para determinada situação, mas que ao passar dos dias, infelizmente, essas pessoas acabaram se afastando do propósito. Eu os vejo como aqueles que enterram os seus talentos. Eles sabem que tem os talentos, eles sabem que tem algo de Deus para a vida deles, mas eles, por um motivo ou por outro, decidem muitas vezes enterrar os talentos deles. Quantas pessoas estão em nosso arraial, quer seja nessa igreja, quer seja em outras igrejas, que conseguem entender que Deus os chamou, mas eles simplesmente decidiram não cumprirem o propósito de Deus para a vida deles. Dizem alguns, mas se Deus estabeleceu, a pessoa tem que fazer. Eu acredito também nisso, mas a Bíblia me dá respaldo, como por exemplo o caso de Jeremias. Jeremias, você quer desistir? Aí em determinado momento, Jeremias capítulo 15, o Senhor olha para Jeremias e diz: se separares o precioso do vil, serás com a minha boca. É como se o Senhor tivesse falado: eu sei onde você vai chegar, mas você também precisa entender isso. Você precisa entender isso. Porque entendendo isso, aí você vai. No contrário, você vai ficar vivendo uma vida de oscilações. No chamado de Deus para as nossas vidas, quando o Senhor nos reveste também dos dons espirituais, meus irmãos, nós apanhamos sim, como na mensagem de quarta-feira, nós recebemos chicoteadas sim, nós somos apedrejados sim, nós somos perseguidos sim, nós vivemos momentos difíceis no mar sim, nós somos mordidos por víboras sim, nós somos achincalhados por guardas outros sim, nós passamos fome sim, mas quando fala, e aí, o que você vai dizer diante disso tudo? Sem mais, meus irmãos, não se levantem contra mim, não me molestem, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. O que apontam como desgraça, eu vejo como cicatrizes de batalhas extraordinárias que talvez não poderíamos ter vivido
ou se de repente tínhamos que viver, mas que no final o Senhor nos deu vitórias. João Batista andou com Deus e por isso anunciou, pregou o batismo do arrependimento, uma forma de preparar o caminho, de ajustar os ponteiros. Não tinha luxo, não comia iguarias extraordinárias. Para muitos talvez era até mesmo conhecido como um lunático. Mas ele compreendeu o chamado de Deus na vida dele, e ele se entregou, mas sem beicinho, sem mimimi. Ele tinha compreendido o que Deus queria da vida dele, e ele se entregou até mesmo ao ponto de ser morto. Eu não sei se ele me permitirá, quando no céu estiver com ele, perguntar, mas eu vou perguntar para ele, se foi peso ele perder a cabeça. Eu tenho quase certeza que ele vai falar que não, porque o viver para ele era Cristo, e o morrer é lucro. Quem anda com Deus é ajustado em suas visões. Ele compreende que essa vida que estamos vivendo, sim, precisa ser vivida com intensidade, mas precisa ser vivida com intensidade no centro da vontade de Deus. Ele compreende que tudo aquilo que ele faz precisa estar de acordo com aquilo que Deus quer para a vida dele. Isso não significa, talvez, que você não vá tropeçar na caminhada, não significa, talvez, que você vá ralar os seus joelhos na caminhada, mas olha, quando você entende que precisa andar com o Espírito Santo, até nos teus tropeços, até nos arranhões dos joelhos, o Espírito Santo estará te ensinando determinadas coisas. Há pessoas que querem perfeições de todos, mas a perfeição nossa é confiar totalmente em Jesus Cristo e compreender que em nós mesmos nós não somos perfeitos. Por isso, meu irmão, escolha nessa manhã andar com Deus, andar no Espírito. Escolha nessa manhã se relacionar com Ele, peça os dons espirituais, mas tenha certeza Ele vai dar aquilo que for para edificar o corpo, aquilo que vai ter sentido para o corpo de Cristo. Mas busque, e buscando você perceberá que coisas vão sendo modificadas em seu coração. E à medida que você estiver andando com Deus, andando na verdade, se afastando do caminho mau, a sua família também vai sendo transformada para a glória do nome do Senhor. Decida nessa manhã andar com Deus dentro da sua família. Decida nessa manhã andar com Deus no seu serviço, na sua empresa. Decida andar com Deus no seu relacionamento. Decida andar com Deus no seu casamento. Decida andar com Deus no desenvolver daquilo que Deus te deu como ministério. Às vezes o trabalho do reino pode, se nós não nos atentarmos, tirar o propósito de por que estamos no reino. Precisamos estar ligados. A essência do Pai sempre será a melhor parte. Por mais que tenhamos tantas tarefas a fazer, em algum momento nós precisamos, sim, ser Marta, sim, trabalhadores, mas em determinados momentos precisamos nos colocar como Maria, escolhendo a melhor parte.
Falo para a igreja e me insiro, porque também sou discípulo nesta igreja local. Não burle os devocionais, não subtrai os momentos de oração de sua vida. Não existe maturidade cristã através do YouTube se você não abrir a tua Bíblia, se você não orar, se você não jejuar. Você vai viver as experiências do outro, quando Deus tem várias experiências para você. Deus não quer ouvir falar o irmãozinho que viveu uma batalha espiritual. Deus quer te dar a experiência de um dia você falar: eu já vivi isso, e foi aos pés da cruz que tudo voltou ao seu devido lugar. Quem anda com o Espírito Santo compreende isso, que tem coisas que podemos estar cercados por pessoas, mas são as nossas guerras, são as nossas dores, são as nossas lágrimas, são as nossas angústias, são as nossas tristezas, mas nós entendemos perfeitamente que o Deus que está nos céus é o nosso Deus, e Ele cuida assim, como a irmã disse, Ele chega na hora certa. São experiências, é compreender a paternidade do Pai, e entender que o Pai nunca quer o mal do seu filho. E por isso, à medida que nos lançamos, à medida que vivemos, como Paulo, que neste caso chamava-se Saulo, e de uma forma evangelística disse: eu também sou Paulo. Se dedicou, aprendeu coisas importantes do reino dos céus, se entregou totalmente para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Por sua fidelidade, foi morto. Eu estava escrevendo essa mensagem na madrugada e veio um feedback dos céus. E por algum momento eu fui lembrando, meus irmãos, não se assuste. A fidelidade ao Senhor muitas vezes nos levará à morte. E eu uso no plural morte, porque a fidelidade ao Senhor nos fará morrer em determinadas áreas. Quem entende esse negócio? Coisas que estão muito vivas, e Ele vai, morra para isso. Por isso que, se vivemos pelo Espírito, nós precisamos também andar pelo Espírito. Todos esses homens viveram em seus tempos situações cabulosas, situações deprimentes, situações complicadas, situações vexatórias, mas eles permaneceram firmes diante do Senhor. Eles tinham todos os motivos de desistir, eles poderiam chutar o pau da barraca, eles poderiam levantar a bandeira branca, eles poderiam simplesmente dar os 3 tapinhos, como nós falamos no jiu-jitsu, e dizer: eu desisti, estou finalizado, mas eles permaneceram firmes até o final. Aquele que conhece o Senhor não retrocede. Apesar das grandes dificuldades que viveram esses homens, se tem aqui 3, mas tem tantos outros, como eu acredito que existe o Atos dos Apóstolos, capítulo 29, como já pregamos aqui, eu acredito de verdade, que quem está fazendo essa história, vocês. Nós estamos escrevendo esse capítulo de quê? Daqueles que estão, apesar das circunstâncias, vivendo para a glória do nome do Senhor. Andar no Espírito é importante.
em um tempo em que a televisão leva por uma erotização desenfreada, ao tempo em que alguns organismos governamentais, inclusive, e algumas outras organismos não governamentais estão empurrando as nossas crianças a pensamentos tão destruidores, em um tempo em que há um senso da destruição das instituições, dentre elas a própria família, em um tempo em que há uma aberta perseguição religiosa. Nesse tempo, o dia de hoje, esse momento que estamos vivendo, entendamos, assim como o dia Mardoqueu falou para Esther: Esther, talvez tenha sido para isso que o Senhor te colocou no palácio, mas se você se apequenar, se você se aquietar, se você se calar, se você se acovardar, se você se esconder, livramento Deus levantará de outra parte. Nós fomos chamados para esse tempo, onde as pessoas estão sim nas ruas fumando maconha, onde as pessoas estão sim nos bares bebendo, onde um bocado de crente está negociando com o inegociável, onde estamos vendo o evangelho indo, mas um bocado de pessoas não arrependidas, somente se agregando, não sentindo o peso do pecado e multiplicando inúmeras situações ruins no seio da igreja. É nesse tempo que Deus nos colocou, para apontarmos o caminho, para sermos uma voz, para elucidarmos aquilo que Ele quer ao coração do povo, a começar de nossas vidas. Entenda bem, tudo que Deus irá fazer na sua família, nos seus familiares, penso eu, e é muito próprio para aplicar isso nessa manhã, passará por você, meu irmão, minha irmã. É o silêncio, e muitas vezes, às vezes são as posições de autoridade, dizer: não, na minha casa não, nossa casa serve ao Senhor. Às vezes é o posicionamento se desviar. Todos nós temos marcas, todos nós levamos a nossa cruz, todos nós temos espinhos na carne. Não é bom, meus irmãos, é angustiante muitas vezes, mas isso não pode deslegitimizá-los. Um dia um grande amigo, em uma conversa, ele compartilhou uma coisa, ele falou: uma das piores ações do inimigo, ele faz direito, então ele no processo criminal, uma das ações que se faz é deslegitimizar aquele que está sendo acusado. É o que a gente está vendo aí, muito forte através das mídias. Então, assim, eles vão construindo um bocado de cenários, eles vão literalmente apunhalando aos poucos a pessoa. Eles vão construindo um cenário que não é. Aí esse amigo falou assim: mas Diego, quem tem Deus, primeiro, não aceita deslegitimização, porque se ele está legitimizado em Deus, ele segue, mesmo com os apontamentos. E segundo, ele sabe que na hora certa o Senhor virá com a devida resposta. Ontem estávamos conversando antes do evangelismo, e eu falei: se for orar, a irmã falou: não ora com os olhos fechados, ora com os olhos abertos. Eu falei: verdade, porque há muitos anos a gente fazia evangelismo, várias vezes que fomos orar, as pessoas ficavam endemoniadas, aí os adolescentes ficaram assim, né? E aí a gente brincou e falou: e o capeta, se tiver na infração, o capeta vai falar: você está com a vida assim. Aí eles morreram de rir. Eu falei: mas, entenda bem, não é bom que faça aí, mas se você tiver assim, quando o capeta apontar tentando te acusar, você vai falar assim: mas eu não estou te expulsando no meu nome, eu estou te expulsando dessa vida no nome de Jesus. É o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que
liberta aqueles que estão cativos. É o nome de Jesus. Ontem expulsaram algum demônio? Dividimos, né? Um grupo foi para cá, né? E o outro foi para lá. E no final a gente se encontrou. Viva para o Senhor. Você está sentindo, já vou para a conclusão, está sentindo que tem algumas coisas que estão te chamando a atenção acima da conta. Veja bem, aquele que anda no Espírito, ele vai fechando as brechas. Andar no Espírito não significa dizer deixar de sentir determinadas coisas. Andar no Espírito é compreender que quando você sentir determinadas coisas, o Espírito estará contigo ali te ajudando nas suas fraquezas. Ei, meu irmão! Ei, minha irmã! Se um programa te faz mal, corte de sua vida. Morra para aquele programa. Se certas amizades te fazem mal, corte da sua vida, morra para essas amizades. Se determinadas palavras te fazem mal, corte da sua vida, morra para essas vidas, para essas palavras. Se tem sentimentos que estão te fazendo mal, saiam desses sentimentos, morram para esses sentimentos. Não se permitam passar um dia sem se relacionar com o Senhor Espírito Santo. Ande com Ele, sim. Antes de tudo, ore, depois de tudo, ore. Por que tem que orar sempre? Porque não tem outro sentido se não for oração. Fale com Ele, busque relacionamento, converse com Ele. Concluo. Todos nós passamos momentos dificílimos. Eu acredito que Enoque passou. Eu acredito que João Batista também passou. Eu acredito que Paulo passou muitas vezes. Eu acredito que Jonathan, Edwards, C.R. Spurgeon, acredito que Billy Graham, acredito que outros grandes homens também passaram por momentos difíceis. Andar com Deus não te isenta de pancadas, mas te fortalece a continuar. Porque tem tantas pessoas que ficam pelo caminho, porque não estão se relacionando, porque olha, tem pancadas que doem, mas nós ficamos firmes e seguimos. Eu tenho minhas guerras, eu sei que vocês também têm as suas guerras, mas olha, é covardia você continuar lutando essa guerra sem a presença do Espírito Santo, sem a companhia do Espírito Santo, sem ali, deixa eu usar um termo entre aspas, sem a sociedade com o Espírito Santo, sem relacionamento com Ele, com o convite, como William Douglas, o desembargador, que coisa maravilhosa, vibrei quando soube aquilo. O desembargador William Douglas escreveu: chame o Senhor para a sociedade do seu negócio. Ah, pastor, eu já fiz coisas que não eram tão legais. Meu irmão, olha, todos nós estamos passivos a isso, mas um dia quando nós entendemos, porque eu já expliquei isso aqui, e vocês vão lembrar, toda semeadura ruim tem um tempo de colheita. Mas quando nós começamos a semear coisas boas, aquilo que foi semeado ruim vai acabar e as coisas boas vão começar a brotar. Só não desista. Só não parem. Chame o Senhor, o Espírito Santo, para o seu relacionamento. Está na fase de caneladas mútuas. Fala assim, não dá não, hein? Vamos botar o ponteiro em ordem. Porque pode dar aqui uma luxação que pode desenvolver para um tumor, pode ficar até maligno. Então vamos parar com essas caneladas mútuas, que não acrescenta nada. Falava com Mona Lisa, eu falei, Mona, pode ser que eu vá
Qual foi o dia que eu vim para o sepultamento? A irmã Anitta, na quinta-feira, as irmãs foram lá, oraram, ela celebrou. Aí eu, numa reunião, o telefone não parava de tocar, aquilo já estava me angustiando, me angustiando. Quando acabou a reunião, meio-dia e pouca, eu vi as mensagens da irmã Vera, e fui falar com a irmã Vera, liguei para ela, falou, para pastor, a mamãe partiu. Aquilo me deu um gelo na alma, mas ao mesmo tempo me deu a tranquilidade de saber que ela estava em Deus. Ela não estava falando mais na cama, mas quando as irmãs começaram a cantar, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Elas testemunharam que ela não estava falando, mas ela começou a cantar. Não, corrigindo, não tocou-me não, basta que me toque, Senhor. A minha alma cansada te diz, e aí vai, agora não lembro direito, mas a irmã Vera depois falou, pastor, ela dormiu cantando, basta que me toque, Senhor, basta que me toque, Senhor, basta que me toque, Senhor. Nós não queremos perder nunca ninguém, mas eu posso acreditar que esse foi o toque do Senhor, porque quando olhei para o caixão dela, ela estava com um semblante que estava dormindo em Deus. Saí quando soube do sepultamento, fui embora, deixei reuniões que eu tinha. Quando piquei na Dutra, meus irmãos tinham um arrastão na minha frente. E eu parei o carro, e os meninos pegando os carros ali, perto ali aquela entrada para a Dutra ali, que sai de Vista Alegre, ali Vista Alegre, e pega ali cimento branco, que tem agora os prédios, e pega ali caminho para Via Brasil, e cai na Dutra. Quando eu entrei ali, os garotos, literalmente garotos, o rapaz desesperado, o senhor de idade, as meninas não sabiam o que fazer, pegando o carro. Eu falei, Senhor, agora eles levam, na minha frente assim. Aí duas certezas veio no meu coração. Primeiro, o carro está muito velho, eles não vão levar não. Aí eu acalmei e falei, mas mesmo assim tem minha vida. Senhor, reveste todo mundo com teu sangue, Senhor. E os homens, todo mundo dando ré. Tinha uns 4 carros assim, bicados na minha frente. Um entrou dentro do outro e foi parar lá no acostamento. O desespero faz a gente fazer besteira. Aí eu falei, eu vou ficar parado, eu não vou levar o mesmo carro. O carro está muito brabo, então assim, deixa quieto. E se eles for levar, você tem certeza que quer levar meu carrinho, meu irmão? Faz isso não. Não vai servir para você, mas para mim ainda serve. E aí eu cheguei em casa para buscar a Mona, vim aqui para a igreja para buscar os irmãos para ir para o sepultamento. Aí quando eu contei para a Mona falou, Diego, todos os dias que você sai, eu peço ao Senhor para guardar o meu coração. Porque são tantas situações que às vezes eu penso que algum dia você não vai voltar. Aí eu virei para ela, foi ou não foi, Mona? Foi isso? Levanta a mão. Se eu tiver, foi isso. Aí eu falei para ela, Mona, por isso que nós temos que viver com intensidade o nosso casamento no temor do Senhor, porque nós não sabemos quando a nossa senha será chamada, pode ser chamada a qualquer momento. Tem um bocado de casal que só vive brigado, qualquer coisa não quer se relacionar, qualquer coisa não quer beijar, tá de bicudo, aí vai ficar melhor para dar beijinho, porque o bico já está na frente, então está tranquilo. Vai com marra, mas vai beijar. Não vai beijar assim, vai. Um bocado de gente que não quer se relacionar, um bocado de gente que só amaldiçoa a casa. Para com essa bobeira! Que coisa! Termino. Terminei já umas 3 vezes, mas agora termino de vez. Agora é de vez, é sério, agora é sério. Andai no Espírito, meu irmão. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Só tem uma forma de nós deixarmos de lado as obras da carne, andando no Espírito. Só tem uma forma de nós aprendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, é andando no Espírito. É andando no Espírito. É andando no Espírito. Se você pode, fique sobre os teus pés. E vamos orar terminando.
Pastor Cláudio Belo, gentilmente, o senhor pode orar e impetrar a benção? Então pode vir, pastor. Deixa eu só limpar aqui. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. É claro sim, porque nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. É claro, estou subindo. Estou subindo ao monte
Santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Graças e paz. Deus, como é bom ouvir tua voz, Senhor. A tua voz, ela transforma os nossos pensamentos em atitude e em gesto. A palavra entra dentro do nosso eu, dentro do nosso psique, dentro dos nossos pensamentos e transforma este pensamento em atitudes, ó Deus. A tua igreja ouviu a tua voz nesta manhã. Na verdade, a tua igreja tem ouvido a tua voz. E é por isso que nós andamos no Espírito ou andamos pelo Espírito. E nestes últimos tempos, Senhor, a tua igreja militante, a tua igreja marchando, está atenta para ouvir a tua voz. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para ouvir atentamente a voz do Senhor. Mas também, Senhor, nos dê discernimento para não sermos enganados pela voz do nosso adversário ou pela voz do enganador que tenta enganar a tua igreja, tenta ludibriar a tua igreja. Mas a tua voz, Senhor, faz-nos andar nos pastos verdejantes. A tua voz, mesmo nos levando para o deserto, assim como o Senhor levou o seu Filho Jesus ao deserto para ser tentado e provado, para que houvesse um crescimento, um entendimento. Às vezes somos levados para isso, mas tem um propósito diante do Senhor. Também nos faz entender isso. Às vezes andar no Espírito ou pelo Espírito, Senhor, faz a gente falar coisas que vai mexer com gente grande, assim como João Batista falou a verdade, e a cabeça dele foi oferecida num prato, Senhor, ou numa bandeja. Mas mesmo assim a tua igreja continua marchando. Renova-nos, Senhor, a cada manhã. Renova a tua igreja nesta manhã. Entramos aqui de uma forma e com certeza estamos saindo de outra, por causa do teu Santo Espírito. E é Ele que está vigente aqui nesta igreja. É Ele que está nos guiando, segura a nossa mão, nos abraça, nos consola, nos conforta. E está ativo, Senhor, distribuindo dons, abrindo entendimento e colocando palavra nos nossos lábios e mostrando para nós a verdade, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja, colocada aqui na Rua Indiana, número 18, primeira igreja batista no Jardim Meriti. Nos leva-nos, Senhor, guardados agora, protegidos debaixo da tua mão santa e da tua mão poderosa. Proteja a tua igreja, esta que está presente e a outra que está